pregação está de alguma forma relacionada com o que o irmão Anurag falou esta manhã. That we see here that the wise Solomon, Nós conseguimos ver que a sabedoria de Salomão, that's probably the smartest man what ever lived, the Bible says. talvez tenha sido o homem mais sábio que alguma vez viveu, diz a Bíblia. And this man wrote a lot of things about life experience. E esse homem escreveu muitas coisas acerca da experiência de vida. One of them was, all in life is vanity. Uma delas foi que toda a vida é vaidade. Tudo é vaidade. The more I live, the more I realize it's true. E quanto mais eu vivo, mais eu entendo que isso é verdade. When I stay before my son's grave, Quando eu estive perante a sepultura do meu filho, I realize that's everything what he will take with him. eu percebi, This everything what will take from his life, a grave. que tudo o que ele levou consigo da sua vida foi a sepulcro. This is it. Apenas isso. You have a lot of plans, a lot of things, Ele tinha muitos planos e muitas coisas, but all he get is a grave. mas tudo o que ele teve no final foi apenas a sua sepultura. If he wasn't saved, Se ele não fosse salvo, that's what he get, and then the eternity in hell. era isso que ele receberia e a eternidade no inferno. Praise the Lord, he was saved, Mas graças a Deus ele era salvo and then now he's in heaven. e agora está no céu. But today I want to speak a little bit about verse 9 here, my text. Mas hoje eu quero falar-vos um pouco acerca deste versículo 9 do texto. And then it says here, nothing under the sun, new things under the sun. O que foi The end of verse 9. de modo And que, there is no new de modo things que under nada há the de sun. novo debaixo do sol. And I intitulate this preaching today, E eu intitulei a mensagem de hoje: we are living new times Estamos a viver novos dias where people serve old em que as demons pessoas servem os velhos demónios or small gods ou os pequenos with deuses G, small g, com um D pequeno, false gods. falsos deuses. Let us pray. Vamos orar. Heavenly Father, I need you today. Querido Deus, eu preciso de Ti hoje. Lord, you know my mind is all over the places. Senhor, tu sabes que a minha mente está em todos os outros lugares, But I need to give to you people what you give to me. mas eu preciso de trazer às tuas pessoas aquilo que tu trouxeste até mim. Would you please help me? Por favor, ajuda-me. Give me the thoughts. Dá-me os pensamentos Give me the words. e as palavras. Give the translator the words. Dá também a tradutora às palavras Give the people attention e dá às pessoas a atenção so they can hear you speaking, not me. para que possam ouvir-te a Ti a falar e não eu. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém. Today, people worship old gods without even knowing. Hoje em dia as pessoas adoram todo o tipo de deuses que nem sequer conhecem. And when you talk to the people, well, you worship a false god or something like that, E quando se fala às pessoas que elas adoram deuses falsos ou algo parecido, they get mad. elas ficam chateadas. Oh no, we don't serve all gods. We serve the Lord. Oh não, nós não servimos outros deuses, nós servimos o Senhor. Yet by the fruits you will know them. Mas pelos frutos os conheceremos. My son is gone O meu, to the Lord, o meu filho partiu para o Senhor, but I can see his fruit behind him. mas eu consigo ver os frutos que ele deixou. Thousands of people email us, wrote to us that their life in some way was influenced by Daniel. Centenas de pessoas nos enviaram mensagens e nos escreveram a dizer que em algum ponto das suas vidas, a sua vida foi influenciada pelo Daniel. I cannot ask him how was his heart. I cannot ask him Eu how não- was his heart. I Eu don't know this. não posso perguntar-lhes como é que isso aconteceu, eu não sei. But I can see his fruits, what he left behind. Mas eu consigo ver os frutos que ele deixou. And then I can see which God he has served. E eu consigo ver que o Deus que ele serviu, Yet today people worship the other gods hoje em dia as pessoas servem muitos outros deuses and a lot of old demons, e muitos demónios so-called self-proclaimed deities, que self-proclaimed, que who said they are gods. que se autoproclamam de deuses. Yet they don't even realize that. Eles nem sequer percebem isso. Today we have in churches celebrated
Nós hoje em dia temos igrejas que celebram Easter instead to have the Resurrection Day. a Páscoa em vez do dia da ressurreição. The birth of Christ was stolen from us, O nascimento de Cristo foi-nos retirado and it became Xmas today. e tornou-se o Natal It becomes Santa. e o Pai Natal. What is the name in Portuguese? Pai Natal. Pai Natal. People, we have some churches celebrate and people celebrate Halloween. Algumas igrejas e algumas pessoas celebram o Halloween, What is literally celebrating the dead. que é uma celebração dos mortos. Yet when they told you, when they talk to them, they say, well, there's nothing to it. Mas quando falam com eles, eles dizem que não é nada importante. Think about they replace, the Easter, the Resurrection Day, Eles- with the bunny. Eles substituem o dia da ressurreição pelos coelhos. Well, it's more than that. If you do a study, Mas é mais que isso, se vocês fizerem um estudo. have nothing to do with bunny, but who the bunny represent. Mas não tem nada a ver com o coelho, mas com o que o coelho representa. The deity of the goddess of fertility. That's what they celebrate. Eles celebram o Deus da fertilidade, é isso que eles That's celebram. why the bunny have a lot of bunnies. É por isso que os coelhos, por norma, têm muitos That's why coelhos. they celebrate it. E é isso que eles Yes, celebram. it's hidden for the people. It's hidden. It's not open. Isso é escondido das pessoas, não é revelado. It's old demon what still continue today, 2,000 plus years after. São todos esses demónios que continuam nos dias de hoje, 2000 anos depois. People don't realize by celebrating Mary, As pessoas não percebem que ao celebrar Maria, actually they're not celebrating Mary, but celebrate Ishtar eles não celebram Maria, mas estão a celebrar Esté, or Artesh, Astartes, ou Astarte. uma outra deusa. or Astaroth. That's another word for them in different cultures. São nomes de deuses noutras culturas, But it's the same false God. mas também são falsos deuses. In Jeremiah chapter 7, we're going to go there a little bit. Em Jeremias 7, nós iremos lá, We find so-called Mary even before Christ. nós encontramos o que também chamavam de Maria antes de Cristo. Make sure that you say so-called Mary, because it's not the right Mary. O que chamavam de Maria, mas não é Maria. Look to the verse chapter 7, chapter 15, and Jeremiah chapter 7, Vejam em Jeremiah 7. Jeremias 7, We find here who actually Mary is. nós encontramos aqui quem realmente era Maria, A false God. um falso Deus. Look at the verse 15 until 19 included. Jeremias Jeremiah 7, 7, 15 a 19. yeah. Jeremias 7, versículos 15 a 19. E lançar-vos-ei diante da minha face, como lancei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem supliques, porque eu não ouvirei. Porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecerem libações a outros deuses para me provocarem à ira. Acaso é a mim que eles provocam à ira? Diz o Senhor, e não a si mesmos, para a confusão dos seus rostos. Did you see verse 18? Conseguem ver no versículo 18? Did you see that there was made them cookies for the Queen of Heaven? Conseguem ver que eles faziam bolos para a rainha dos céus? The statues, what you see today in the churches and everywhere, this so-called Mary with so-called Jesus is not that. As estátuas que vemos hoje em dia nas igrejas, que eles chamam de Maria e Jesus, não são eles. It is this Queen of Heaven. São estas rainhas dos céus. And the people don't even E realize as it. pessoas nem sequer percebem isso. That's over 2,000-3,000 years almost ago. Já está escrito há mais de 2.000, 3.000 anos atrás. And they serve today in 2025. E eles continuam a servi-los hoje em dia, em Old 2025. demons in the new time, in our time. Os velhos demónios nos novos There's tempos. nothing new under the heaven. Não existe nada novo debaixo do céu. One time I realized when I was doing a study in a lot of things, what happened in Old Testament, Quando eu fazia o estudo, eu percebi que muitas das coisas que aconteciam no Velho Testamento, all time what the people was confronted in Old Testament, aquelas coisas que as pessoas eram confrontadas no Velho Testamento, guess what? They confronted today. elas também são confrontadas com as mesmas coisas hoje em dia. The same sins,
As mesmas the coisas, same problems. os mesmos problemas. Everything is the same, like in Ecclesiastes says, like Solomon says, nothing new under the sun. É tudo a mesma coisa, tal como diz Eclesiastes, Salomão, não existe nada de novo debaixo do sol. Today, people they trusting one man more than the Bible Hoje em dia as pessoas confiam mais no homem do que na Bíblia, because he is so-called the representative between heaven and earth. porque ele é chamado o representante entre o céu e a terra. He called himself Pope Ele of chama Rome. o Papa, He lives in Rome. ele vive em Roma, He said he is a spiritual leader, ele proclama-se como um líder espiritual, but is everything but this. mas ele é tudo menos isso. He accepts gay marriage, and all those sins what is against the Bible. Ele aceita o casamento gay, todos esses pecados que estão contra a Bíblia. But yet he called himself a man of God, the representative Mas ele- of heaven and earth. Mas ele considera-se um homem de Deus, o representante dos céus na terra. Listen, it's only one representative from heaven to earth is Jesus Christ. Só existe um representante dos céus na terra, que foi Jesus Nobody Cristo. else. Mais ninguém, Not even the pastor. nem sequer os pastores. We have a head over our head, Jesus Christ. Nós temos alguém sobre a nossa cabeça. He's Jesus the Cristo. only way between heaven and earth is the only way one people can get to heaven. Ele é o único caminho para o céu, o único caminho que as pessoas podem tomar para o céu. Yet today people they just Jesus. Yeah. Mas hoje em dia as pessoas menosprezam isso. Não But pensam em millions Jesus. they trust on popes Mas apesar disso, eles continuam a confiar and nos stand papas to trust the Bible. em vez de confiar na Bíblia. You tell them, they will not believe. Vocês falam, mas eles não acreditam. It seems easier for people to pay, go to the church to pay for their sins, to do this and that for their sins, É mais fácil para as pessoas pagar na igreja pelos seus pecados ou fazer isto ou aquilo than pelos seus to pecados trust in Jesus Christ's do salvation. que confiar na salvação de Jesus Cristo. While we're coming today to church, we see again people walk to Fatima. Nós já ouvimos what hoje, is this? sim, hoje já Fátima, ouvimos não? para a igreja, vimos novamente pessoas a irem a pé para Fátima. Today, in our time, Hoje, nos nossos tempos, you know what they're gonna go bring offering to? sabem a quem é que eles vão entregar ofertas? To the Queen of Heaven. Para a Rainha dos Céus. It's nothing new. Não há nada de It's novo. nothing, absolutely nothing new. Não existe nada absolutamente novo. Yet people they don't realize Mas as pessoas não entendem. because the Lord of this time, the devil, Porque o Senhor destes tempos, o diabo, will make like a fog to your brain. ele como que bloqueia a mente. He tried to fool the people, Ele tenta enganar as pessoas. and he is good on that. E ele é bom nisso. He do a beautiful job, so to say. Ele faz um belo trabalho. We need not let us affected by that. Nós não podemos deixar-nos afetar por We need isso. to worship the true living God. Nós precisamos de adorar o Deus verdadeiro. o Like Deus the brother vivo. Anurag says in the morning, the King of Kings and the Lord of Lords. Como disse o irmão Anurag esta manhã, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. That's the true God. Esse é o Deus verdadeiro. This is the true Word of God. E esta é a verdadeira palavra de Who Deus. God speak to us. Como Deus fala para nós. But we need to know what He says. Mas nós precisamos saber o que Ele diz. And then not just know what He E says. não apenas saber o que Ele diz. We need to apply in our heart what He says. Mas também precisamos de aplicar nos nossos corações And o que we Ele need diz. to follow what the Bible E says. também seguir o que diz a Bíblia. No wonder that the Lord says, be follow of me. That's what Jesus said. Jesus diz para serem meus seguidores. You know what follow is? Sabem o que é um seguidor? You do exactly what the one in front of you do. É fazer exatamente aquilo que quem vai à nossa frente faz. It is the talking in you now, and what will Jesus do? Existe, You know that? sim, existe uma sigla que é o que Jesus faria. When you come to a cross in your life and need to make a decision, listen to me now. Quando, falando das nossas vidas, quando tomamos uma decisão, You need to ask yourself in your heart, what will Jesus say? precisamos de pensar, Ou quando do. precisamos tomar uma decisão na nossa vida, o que é que Jesus faria, o que é que Jesus diria? And where can I find this answer? Onde é que eu posso encontrar essas respostas? Go to pastor? Ir ao pastor? Não. No. Go to Mary? Ir a Maria? No. Também não. Go to Bible.
É preciso ir à Bíblia. Now, if the pastor used the Bible to explain it to you, that's good. Se o pastor usar a Bíblia para explicar, então isso é bom. But if not, listen to the Bible. Mas se não for assim, então ouçam a Bíblia. Because there's nothing new under the sun. Porque não existe nada de novo debaixo do The céu. Bible says, Jesus Christ himself says, everything will be passed away, A Bíblia diz, Jesus Cristo diz que tudo passará, but his word will stay. mas a sua palavra permanecerá. Let me tell you this. We, the world, will be judged by this book. Deixem dizer-vos uma coisa, nós e o mundo seremos julgados por este livro. We who is saved, Nós que somos salvos, we will not be judged for salvation. nós não iremos ser julgados pela salvação. But like in the 2 Corinthians says, we will be judged what we did or not did, say or not say. Mas iremos ser julgados, como dizem 2 Coríntios, por aquilo que dissemos ou não dissemos, fizemos ou não fizemos. And for the one who is not saved, E para aqueles que não são salvos, they will be saved by this book when it says you need to get saved. eles irão Accept Jesus Christ. irão ser julgados por este livro quando diz que precisavam de Jesus Cristo. That's the pardonable sin, unpardonable sin, pardon, É unpardonable. pecado imperdoável. Not to believe that Jesus Christ is the Savior of the world. Não acreditar que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Well, we worship the same old guy. Nós, Not we, but the people today. nós continuamos, nós não, mas as pessoas continuam a adorar os mesmos deuses. Then the second point of what I want to speak today here, O segundo ponto que eu quero trazer hoje, there is little or none increase in believing in God today. It's a little or no much increase. não existe nenhum, It exists maybe, look, there is little or no much increase. não It's like existe nenhum aumento nas crenças hoje em dia. we have everywhere Bibles. Todos temos Bíblias em todo We lugar. have so much churches. Existem muitas igrejas, Yet look around. mas olhem, How many seats are empty? quantos lugares estão vazios? You know why? E sabem porquê? Because it's not increase in the believing on God's word. Porque as pessoas não aumentam as suas crenças em Deus. We na sua say, palavra. well, today is different. You know, we have so many churches. Hoje em dia é diferente, eles dizem que temos muitas igrejas, You read the New Testament; they have a lot of churches too. mas conseguem ver no Novo Testamento, também já haviam muitas igrejas. And one time, 3,200, I think it was, or 500, I don't remember, was saved in one day, one preaching. 3,000 people, E cerca de over 3,000. Cerca de 300 pessoas foram salvas num dia, numa pregação. They were churches. Isso são igrejas. Today they are churches. E hoje existem igrejas. But I don't believe a bit today it's so much different than the old times. Mas eu não acredito que hoje seja muito diferente dos velhos 2 tempos. Timothy chapter 3. 2 Timóteo, capítulo 3. I have to hurry up. 10 till 14. 10. 2 Timóteo 3, versículos 10 a 14. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Perseguições e aflições tais, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que plenamente querem viver em Jesus Cristo padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Let me summarize what we read here. Deixem resumir o que diz aqui. It says, I say with my words, the Bible is the key. Eu vou dizer-vos pelas minhas palavras, o resumo é a Bíblia é a chave. The Bible is the key if you want to live for God. A Bíblia é a chave se vocês querem viver para The Deus. Bible is the key if you want to get saved first. A Bíblia é a chave se vocês querem ser salvos. And the Bible is the key for we prosper in our beliefs and our faith. E a Bíblia é a chave para prosperarmos nas nossas crenças e na nossa fé. Look verse 17. Vejam o versículo 17. The Bible is the one who, the key if we want to be perfect in God A Bíblia é a chave se queremos ser perfeitos em Deus and to furnish and to all good e works. para toda a boa obra. If you want to be a good people, Se querem ser boas pessoas, the Bible is the key. a Bíblia é a chave. Amen. Amém. It is nothing new. There's nothing new under the sun. Não existe nada de novo debaixo do sol. Yes, God is spread more.
Sim, Deus, The word of God is spread more. a palavra de Deus está mais espalhada. We put everywhere here tracts, Nós colocamos em todos os lugares aqui and folhetos. thousands of people doing the same thing in the churches, Milhares de pessoas fazem a mesma coisa nas suas igrejas, yet no much result. mas não temos muitos resultados. In Romania, No. when we were in Romania, Quando estávamos na Roménia, our church put one tract in every box, what it is, a nossa in the igreja whole city. colocou um folheto em todas as caixas de correio de toda a cidade. Bigger than Aveiro, the city. A cidade é maior que Aveiro. Do you know how many responses do we have? E sabem quantas respostas tivemos? 2. 2. You know what they want? E sabem quem eles eram? Can you help us with some money? Podem ajudar-nos com algum dinheiro? That was it. Foi isso. That was it. No response, no nothing. Não existiram respostas, nada. Over, I don't know how many it was. I think it was like 60, 70,000 people. Eu penso que sejam 6.000 a 7.000 pessoas. Boxes. Todas as We have caixas de pictures. correio. We have pictures for all the tracts where we put. Nós temos imagens de todos os folhetos I que nós think the half entregamos. of this maybe not maybe half and so big cartons. Nós tínhamos cartões. have pictures to Nós prove. temos imagens disso. You know how much money we spend on that? Sabem quanto dinheiro nós gastámos nisso? It's worth it Isso valeu a pena. because the souls of men is worth it. Valeu porque a alma dos homens vale a pena. Do you want to know why my son was going to Ukraine? Vocês sabem que porque o meu filho foi para a Ucrânia. Because he want to witness to those special people who nobody get in there. Porque ele queria testemunhar a essas pessoas às quais ninguém nunca tinha falado. You know what they say? E sabem o que é que eles disseram? One day I will bring exactly to read you what they say. Um dia eu trarei-vos o que eles realmente disseram. But they say, as I remember now, I quote, if I remember now, they said Daniel was a great, now we realize how much bigger of influence Daniel was in our heart. Eles disseram-nos que agora nós conseguimos perceber o quão grande foi a influência de Daniel no nosso coração. Daniel dies for the souls of men. Daniel morreu pelas almas dos homens. Not for Ukraine, Não foi pela Ucrânia, not for the government of Ukraine, nem pelo governo ucraniano, but for the people of Ukraine, mas for the pelas, souls of Ukraine. pelas pessoas e pelas almas da Ucrânia. It's different. É diferente. Yet today we spread the gospel, Hoje em dia nós espalhamos o even Evangelho. people die, As pessoas continuam a morrer and no response sem respostas, because people don't care about God. porque as pessoas não se importam com Deus. If you're here today, Se vocês estão aqui hoje, it's because you care about God. é porque vocês se preocupam com And it's a Deus. good thing. E isso é bom. Please don't stop that. Por favor, não parem com isso. But there are a lot of people who don't care about God Mas existem muitas pessoas que não se preocupam com Deus, because it's nothing new under the sun. porque não existe nada de novo debaixo do sol. The Bible said the way to heaven is small. A Bíblia diz que o caminho para o céu é pequeno, é You know how estreito. small it is? E sabem quão estreito é? Only one people is fitting there. So- Now you cannot go with your wife. Só uma pessoa pode passar, não dá para ir a par You com a cannot go esposa, with your husband, nem a par com o marido, with your kid. com os You filhos. have to go alone. Precisamos de ir sozinhos And you have to accept Jesus Christ as alone. e precisamos de aceitar Jesus Cristo por nós mesmos. But the same passage says, Mas a mesma passagem diz: the another way, the way of the world, o outro caminho, o caminho do mundo, is huge. é largo And a lot of people go into it. e muitas pessoas vão por esse And caminho. some of them not even thinking. E muitos nem sequer pensam. They go there because their mama go, their father go, their uncle go, their brother goes. Eles vão por lá porque o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, os seus You tios don't vão have por lá. idea how many people I talk in Romania, Vocês não fazem ideia quantas pessoas eu falei na Roménia and they say, well, we are Orthodox. e nos diziam que eram ortodoxos. We born Orthodox, we born Orthodox. Nós nascemos ortodoxos. My mama was Orthodox, my father was A Orthodox, minha mãe e o meu pai eram ortodoxos. so I am Orthodox. Então eu também sou ortodoxo. So I asked them, you don't care where you're going to go? E eu perguntava-lhes, mas vocês não se preocupam para onde irão? Well, we see, we see. E eles diziam, nós vamos ver, depois vemos. I preach on my son funeral, Eu preguei no funeral do meu filho, the same what I preach here. o mesmo que eu Was preguei different, aqui. but the same. It's one day you will have an appointment.
dia está destinado para nós. Everybody have an appointment. Toda a gente tem um dia I destinado. have an appointment. Eu tenho um dia destinado. Are you ready? Estão vocês prontos? See, today is little or none increase. Today is little or none increase. Hoje em dia nada mudou, nada aumentou. And believing in God. Acerca das crenças em Deus. Christian, they fall apart. Os cristãos vão se afastando. The Christian, they are so worldly they can't get. Os cristãos estão tão envolvidos no mundo que não They live entendem. such a shine life, such a how you say this in shine. You know what is shine? Brilhante. Like you pretend to be something else. Eles vivem como se quisessem, como se fossem outras pessoas. But you are not. You pretend. There are a lot of Christians. They pretend to be Christians, Muitos cristãos querem ser cristãos, but like Romans 12:1 says, they are not mas como dizem Romanos 12:1, eles não são. fake Christians. Eles são falsos cristãos. A lot of good Christians they fall apart Muitos cristãos hoje em dia falham, caem, because the word is very powerful. porque o mundo é bastante poderoso. 2 Timothy, we are here. Segundo a Timóteo, nós estamos aqui, Look at chapter 2, verse 18. capítulo 2, versículo 18. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Did you see? Some fall away. Alguns afastaram-se. Some fall away, and it's not because they are not careful, so to say, because they are influenced from outside for the bad friends. E porque eles foram influenciados de fora por más amizades. Nevertheless, the next Bible verse says, Mas a seguir, o próximo versículo the diz: foundation of God stays sure. Todavia o fundamento de Deus fica firme. Look what it says the next year. E The vejam o que diz a Lord seguir. knows O, them, they are His. o Senhor conhece os que são seus. You see? You can fake it. Vocês podem fingir, I can fake it. eu posso fingir, But God knows. mas Deus sabe. God knows if you're real or not. Deus sabe se vocês são reais God ou não, knows if you love Him or not. se vocês o amam ou não. And let me tell you this. E deixem dizer-vos uma coisa: You and I will be affected if I choose to be a fake Christian. e vocês e eu seremos afetados se escolhermos sermos falsos cristãos. Not Christ. Não é Cristo, He is just. Ele é justo. When you stay before Him, nothing hidden. Quando estiverem perante Ele, nada será escondido. But Bible says you deceive yourself. Mas a Bíblia diz: decepcionamos a nós mesmos. The Lord knows who are His. O Senhor sabe quem nós somos. What is to do? O que é que devemos fazer? Come to Him. Ir perante Ele. Be an honest Christian. Ser cristãos Follow the honestos. Bible. Seguir a Bíblia. Like Jacob says, not just listen, but be a doer of the Bible. Tal como disse Jacó, não apenas ouvir, mas também fazer o que diz a Bíblia. Today there are so many Bible verses you don't even know which one to choose. Hoje em dia há tantas versões das Bíblias que nós nem sabemos qual escolher. They are made for pollute your mind, not to believe which one is good. Elas estão feitas para poluir a mente e não para não acreditar naquilo que é verdade. Today churches become more clubs and more entertainment clubs Hoje em dia as igrejas tornaram-se clubes de entretenimento and tend to be a beacon of life. Beacon, like a lighthouse. e como, Beacon em of vez de light. serem um farol, uma luz. See, we are the church. Nós somos a igreja. We have to sustain and apply the word of God in our life. Temos que permanecer e aplicar a palavra de Deus na nossa vida. If not, Se não for assim, if the word of God is not applied in this church, se a palavra de Deus não for aplicada aqui nesta igreja, we are not a church. então não somos uma igreja. We are just a club. Somos apenas um clube. I speak 3 days ago with somebody Eu falei há 3 dias atrás com alguém who was some politic thinking, que tinha alguns pensamentos políticos. and I said, the churches, they are dictators. E They ele, should be dictators. they said, or you- I said, the church must be dictator. e eu falei-lhes que a igreja deviam ser como uma ditadura. He looked at me like, E ele olhou para mim We are- espantado. but pastor, you know, we Democrats. Mas pastor, Democracy. nós vivemos numa democracia. I said, no. Mas não. The church must be a dictator. You know who the dictator should be? E eu disse-lhe, não, a igreja deve ser uma ditadura. E sabem qual deve ser a The word of ditadura? God. A palavra de Deus. This is it.
Not my word, not your word. Não é a minha palavra nem a vossa The word of palavra. God. He have to be the dictator in this church. A palavra de Deus tem que ser a ditadura desta igreja. And we have to be obedient to the E word nós of God. temos que ser obedientes ao Senhor. But today, there's no much. Mas hoje em dia não existe muita diferença. The point three, I don't have no much time. Em terceiro lugar, eu já não tenho muito tempo. We are now living the day like the Bible says, the day of Noah. E nós vivemos, como diz a Bíblia, os tempos de Noé. Look the Matthew chapter 24, please. Vejam Mateus 24. Oh, Pastor Colleen, you know, we live good time today. We have internet, we have cell phones, Mas- we have everything, you know. Pastor, vivemos num bom tempo. Nós temos internet, telefones, temos tudo. Listen, you know what the day of Noah was? Mas vocês sabem quais são os tempos de Noé? The day of Noah was the day when nobody thought about this will happen. O tempo de Noé era o tempo que ninguém pensava que isto iria acontecer. Just a short reminder, Apenas uma pequena lembrança. never until then was raining in the earth. Nunca até essa data tinha chovido na terra. They don't even know what raining is. Eles nem sequer sabiam o que era a chuva. And here come Noah from the God tell Noah, go tell people, you know, a little bit and then it will rain. E Deus disse a Noé para avisar as pessoas que iria chover em breve. You know what? Rain. Noah, are you mad? E eles disseram, Noé, estás maluco? Never rained before. Nunca choveu antes. We don't know what rain is. Nós nem sabemos o que é chuva. How can this be possible? Como é que isso pode ser possível? And everybody dismissed him. E muitos ignoraram. His brothers, his sisters, Os seus irmãos e irmãs. everybody said, well, will not happen, will not come. E diriam, isso não vai acontecer. But you know what happened? Mas sabem o que aconteceu? It did come, like the word of God says. Isso aconteceu, o que disse a And the palavra de Bible Deus. says all was swept away. E a Bíblia diz que tudo foi coberto de água. Will be like the day of Noah. Look at the Matthew 24, E vejam em Mateus 24, 34, versículos 34 e 35. 35. Em verdade vos 35 to digo 42. que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Okay, what you read now? 34, 35. Okay, 35, go on until 42. Até o versículo 42, continuando. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Okay, do you know who says this? Sabem quem é que disse isto? Jesus Christ himself. Jesus Cristo, Ele mesmo. May I tell you this? Eu posso dizer-vos uma coisa. Perhaps was Jesus Christ who closed the door of Noah's ark. Talvez tenha sido Jesus Cristo a fechar a porta da arca de Noé. The ark of Noah alone is a sign of salvation. A arca de Noé sozinha é o símbolo da salvação. If you want to live, Se vocês querem viver, you need to go to the door. precisam de entrar por essa porta. Jesus Christ is described here the days when he will come back. Jesus That's what it Cristo is. descreve aqui os dias em que voltará. Will come back when nobody expected. Ele virá quando ninguém estiver à espera. I realize all the bad things in politics happened Eu percebo que todas as más coisas que acontecem, when something else is happening here. Go like let's see some event happen here. quando alguma coisa acontece aqui, Everybody's happy, nobody pay attention. algum evento, toda a gente está feliz, ninguém toma atenção. And when nobody pay attention, they move a law and nobody care. E quando ninguém está a tomar atenção, eles mudam as leis e ninguém dá conta. Happen. This is not a joke. Isto acontece, não é nenhuma Will be piada. exactly this when people will be here and everybody Facebook and everybody doing this and Vai acontecer o mesmo quando estiver toda a gente feliz. And no Jesus Facebook. will come E Jesus virá right there. nesse momento. And people, E as pessoas serão surpreendidas. the rapture will be take place. O arrebatamento irá tomar When lugar. we're going to have a movie night, I will try to find a movie about rapture. Quando tivermos uma noite de filme, eu vou tentar trazer um filme acerca do arrebatamento.
Will be scary. Será assustador. I will be taken away. Eu serei levado. My son will be first and then I. O meu filho irá Somebody primeiro e else was depois living. eu. But the Bible warned us about the day of Noah. Mas a Bíblia avisa-nos sobre esse dia de Noé. But how many people really truly think about on this? Mas quantas pessoas realmente pensam sobre isso? No need to raise up your hands, Não precisam levantar as vossas mãos, but answer to your heart. mas respondam nos vossos corações. Did you ever thought about it? Vocês já pensaram acerca disso? I know, I talked to my daughter-in-law. Eu falei com My daughter-in-law. a minha nora. I asked, did you ever talk to my son about his dad? Eu perguntei-lhe, tu chegaste a falar com o meu filho sobre a sua morte? Because he goes to the military. Porque ele foi para o exército. He goes to the war. Ele foi para a guerra. He could be killed. Ele podia ser morto. You know what she tells me? E sabem o que é que ela disse? We speak briefly, but no seriously. Nós falávamos brevemente, mas nada muito sério. Did you know that my son didn't have even a will? A will. Sabem que o meu filho nem No, sequer... have a will. You know what is will? When you die, O meu filho nem sequer fez um testamento. see, 25 dead. Ele faleceu com 25 anos. What I want to say is this. O que eu vos quero dizer é isto. I don't think ever he thought about dying with 25. Eu penso que ele nunca tenha falado em morrer com apenas 25 anos. Same with the rapture. Same with the coming of the Lord. E o mesmo com o arrebatamento, com a vinda do Senhor. You don't think about it. Vocês nem sequer irão pensar sobre isso. Maybe you think, maybe sometimes after I'm gone. Talvez pensaremos um dia depois de eu Let me partir. live 90 years. Vou viver mais uns anos. And then he can come. E depois ele pode vir. Because I'm done with life. I'm old man, old lady. Porque eu já serei velho. Then he can come. Depois ele virá. The problem is, the Bible, what we read here, says nobody knows except God. O problema é que, como a Bíblia nos diz aqui, ninguém sabe, exceto Deus. Look, verse 36. Veja no versículo 36. But my Father only. Mas unicamente o meu Pai. Not even Christ know when he will be commanded. This is it, son. Go and pick your Nem people. Cristo sabe do dia em que será ordenado para vir e buscar as pessoas. We live the people worship the old demons. As pessoas continuam a adorar os velhos demónios nos novos tempos. But in one day, all of those will cease Mas um dia tudo isso cessará with the coming of the Lord. com a vinda do Senhor. Are you ready? Estão vocês prontos? My son was not ready to die, O meu filho não estava pronto para morrer, but he was ready to go to the Lord. mas estava pronto para ir para o Senhor. Are you ready? Estão vocês prontos? This make me realize more and more when I been in Romania now. I bury my son. E agora eu consigo perceber e penso mais sobre isso quando estive na Roménia a enterrar o meu filho. My day will come. O meu dia chegará. And now that I have one loved one ahead of me, two now, E agora que eu tenho dois amados meus à minha frente, it make me more anxious to go there faz-me estar mais ansioso para ir ter com eles and see my God, e se ver o meu and Deus see my Savior, e ver o meu Salvador fall down on His feet and worship Him and kiss His feet. e a baixar-me perante os seus pés e beijar os seus pés. But I want to be ready. Sabe? I want to be ready when He comes Mas eu quero estar pronto para quando ele vier, because I love Him. porque eu o amo. People love all gods As pessoas adoram todos os deuses and they worship them. e continuam a adorar os velhos deuses, But the true loving God, they do not worship. mas não adoram o verdadeiro Deus. Why? E porquê? Because of the flesh. Por causa da carne. The Adam, sinful nature. A natureza pecaminosa de Adão. And we need to change that. E nós precisamos de mudar isso. And the Bible speaks about the second Adam, E a Bíblia fala-nos acerca do segundo Adão. Jesus Christ. Second. Second Adam. Yes, Jesus he is Cristo. the second Adam. The Bible says that. A Bíblia diz isso. You know, the first Adam come, O primeiro Adão veio. I can do nothing about it. It was before my time. Eu não pude fazer nada sobre isso. Then Foi the- antes de mim. And so I was following in this sinful nature. I was concluding this. Eu segui essa natureza pecaminosa.
And there's nothing I could do. Não existe nada que eu possa fazer. But then the second Adam come on cross. Mas depois o segundo Adão vem na cruz. There's nothing I can do. He did everything for me. Não existe nada que eu possa fazer. Ele fez tudo por mim. But choosing him and accepting him and ask him to come in my heart to save me through his blood. Mas pedir-lhe que ele venha perante o meu coração para me salvar através do seu sangue. Now he's my savior. E agora ele é o meu Salvador. And it changed my sinful nature. E ele mudou a minha natureza It pecaminosa made me his own son. e tornou-me o seu próprio filho. And your daughter too, if you Isso. believe on Ou him. filha, se vocês também crerem nele. Which God do you serve today? Que Deus vocês servem hoje? Did you serve the old world guys, God, Servem os deuses antigos do mundo and these new times? e destes novos tempos? Or do you serve the King of Kings, Oh. the Lord of Lords? Ou servem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? You need to ask this question Vocês precisam de responder a essa questão, because the day is coming. porque o dia virá. Maybe, Lord knows, I don't wish it, but maybe one day we'll die. Eu não o desejo, mas um dia morreremos. They come quickly than the day of the Lord. Pode vir mais breve do que o dia do Senhor. But the truth of the matter is, you don't know, I don't know. Mas o que importa aqui é que ninguém sabe o dia. I literally pray for the Lord, Lord, why not me Eu, and him? eu literalmente orei ao Senhor, porquê não eu e Ele? I live my life. Eu já vivi a minha vida. I know where I'm going. Eu sei para onde irei. I am a little older than my son. Eu já sou mais velho que o meu filho. Why not me, Lord, and instead him? Porquê é que não fui eu em vez dele? But it doesn't work that way. Mas não funciona dessa forma. His time was coming. O dia virá. My sister says he was born for this. A minha irmã disse-me que ele nasceu para isto. Can you imagine that? Conseguem imaginar isso? To be born, to die with 25? Ter nascido para morrer com 25 anos. I can't. Eu não consigo, Yet he did. mas isso aconteceu. God has a plan with everybody. Deus tem um plano para todos. With everybody, literally everybody. Para todos, literalmente para todos. If you let him, Se vocês o permitirem. he wants to lead you Ele quer liderar-vos and live such a life to bring honor and glory to God para que possam viver uma vida de honra e glória a Deus, by serving him, the true God. ao servi-lo, o verdadeiro Deus. Don't let the devil fool you. Não deixem que o diabo vos Young engane. people, don't let the devil fool you. Não deixem que ele vos engane. There's nothing the world can offer you and God can't. Não existe nada que o mundo vos possa oferecer que Deus não possa. Another way around. It's another way around actually. E existe outro. What God can offer you, the world cannot offer you. O que acontece é que o que Deus vos pode oferecer, o mundo não vos pode oferecer. You know what the world offer you? Sabem o que é que o mundo vos oferece? Hell. O inferno. Hell. You know what God offer you? E sabem o que Deus vos oferece? Salvation. A salvação. It's you who choose. São vocês que podem escolher. Heavenly Father, Lord, Querido Deus, help me, Lord, ajuda-me, Senhor, to honor you. a honrar-te. Help me, Lord, to be a better Christian, Ajuda-me a ser melhor cristão, a better follower of your word. melhor seguidor da tua palavra. Lord, I really want, you know my heart, Senhor, eu desejo, conheço o meu coração, to follow you more and more in my life seguir-te mais e mais na minha vida, until you come, até a tua vinda, until you take me home. até me levares para casa. Would you please help me? Por favor, ajuda-me, Senhor. Everybody heads down, Toda a gente com a cabeça curvada, nobody look around. que ninguém olha à volta. Pastor, I am saved, Pastor, eu sou salvo, but I am far from being ready to meet my Savior, my God. mas eu não estou pronto para conhecer o meu Salvador. I am far away to see Jesus and give account what I did in this life. Eu estou longe para ver Jesus e prestar contas do que fiz nesta vida. I am saved, Pastor. I am saved. I know I am saved. Eu sou salvo, Pastor, eu sei que sou Because salvo. Jesus' Son saved me. Porque o Filho de Deus, Jesus, salvou-me. But Lord,
Pastor, I am not ready. I need to work on that. Pastor, eu não estou pronto, eu preciso trabalhar nisso. I need to follow more Bible. Eu preciso seguir mais a Bíblia. Please pray for me. Por favor, ora por mim. Nobody look around. Que ninguém olhe à sua volta. If is this the case, raise up slowly your hand Se for esse o caso, levantem a vossa mão and let me pray for you. e deixem-me orar por vocês. Pastor, I am not like I'm supposed to be. Pastor, eu não sou como eu deveria ser. I am a Christian, Pastor. Eu sou cristão, pastor. I raise up my hands. Eu levanto a minha mão. I want to be better every day. Eu quero ser melhor todos os dias. I have my hands up. Eu tenho a minha mão levantada. But how about you? E vocês? Are you the way Christ wants you? Okay, let your hand down. Já estão, Thank you. já Thank vivem da you. forma que Put Deus down. deseja? Podem baixar a mão. Somebody else. Mais alguém? You know who stopped you to raise up your hands now? Sabem quem é que vos trava de levantar a vossa mão neste You momento? pride. O vosso orgulho. Yeah, you're right. The devil is now talking to you. Hey, don't raise your hand. Somebody might looking. O diabo está a falar para vocês, não levantem a vossa mão, alguém pode olhar. And he wants to stop you to get better for E Christ. ele quer travar-vos de serem melhores para Pastor, Cristo. I am saved, Pastor, eu sou salvo, but I want to be better Christian. mas eu quero ser melhor cristão. Please pray for me. Somebody else, except the one who raised up hands. Mais alguém além dos que já levantaram a sua mão? Somebody else. Okay, thank you, thank you, Obrigada. thank you in the back, thank you. Don't look around, young man. You look for yourself. Não olhem à volta. Pastor, I want to be better man, better wife, better woman for Pastor, eu Christ. quero ser melhor homem, melhor mulher. Maybe somebody here says, Pastor, I am not saved. Talvez alguém aqui que diga que não é salvo. And I know will come a day, like the Bible says, when I will die. E virá um dia, como diz a Bíblia, em que morrerei. And then I will stay before God. Irei estar